Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo, dia do culto de oração. E Deus tem nos dado um texto para nós analisarmos essa noite, para refletirmos. Não vamos dizer que a análise mais profunda é um texto bastante coisas para a gente pensar, mas queremos refletir no assunto geral e nas aplicações práticas para a nossa vida. Um texto que está no livro de Hebreus, capítulo 10, dos versículos 19 a 25. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias aí nesse texto e leiam juntamente comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que nos prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo texto lido agora, pelo dia de hoje, pelo cuidado, a bênção do Senhor sobre todos nós. E peço que o Senhor esteja abençoando para cada um daqueles que estão ouvindo a tua palavra. Que o Senhor possa também estar nos ajudando na compreensão das suas verdades e na prática do nosso dia a dia. Nós, como povo de Deus, como igreja, temos esse desejo, ó Pai, de sermos fiéis, sabemos das nossas dificuldades e precisamos, Pai, da tua ajuda, do teu fortalecimento em nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, sermos agradáveis a Ti, não só naquele que aprendemos e ouvimos, mas naquele que colocamos em prática da Tua verdade. Nos abençoa mais uma vez, te rogamos, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Bom, irmãos, nós estamos, no caso da nossa igreja, está se aproximando do dia de a gente retornar às nossas reuniões presenciais, pelo menos os cultos à noite, no domingo, logo no início do mês de agosto, nós devemos estar de volta. E essa volta, que as igrejas, alguns já voltaram, outros estão voltando, outros ainda vão voltar, tem sido uma experiência para muitas pessoas diferente do que tudo que já aconteceu, nós que estamos há algum tempo em igreja, né? É um recomeço, esse tempo que a gente teve distanciado, 4 meses longe uns dos outros, pelo menos em termos de convivência de igreja, serve para a gente também refletir na vida, como família, como cristão, e repensar o nosso compromisso com Deus. Né? Alguns podem ser tentados, não todos, né? A relaxar um pouco a sua vida, já que está tão distante uns dos outros, né? A vida espiritual, os compromissos com Deus. E a gente sabe que isso é algo que pode acontecer. E o texto aqui que nós temos hoje nos leva a pensar um pouco sobre isso. Esse livro de Hebreus, como os irmãos algumas vezes têm ouvido, né? Trata da vida espiritual de um grupo de pessoas, os judeus que estavam dispersos, mas também ele se aplica a todas as nossas vidas, porque nós também temos coisas muito semelhantes àquelas necessidades que originaram o autor a escrever essa carta. E nossa Bíblia, nessa NVI, ela tem para esse texto aqui, e a sequência dele tem um título, um apelo à perseverança. Né? E é algo que cada crente precisa ter. Deus nos chamou a servi-lo, chamou para uma nova vida, uma nova família, e nós precisamos continuar nessa caminhada, nessa persistência. Né? Vamos reler cada momento e refletir sobre esse texto. Versículo 19 diz: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O livro de Hebreus ele fala muito sobre o Velho Testamento, no sentido dos sacrifícios, dos rituais que aconteciam
porque foi escrito aos judeus que eram habituados, né, não só com a lei, mas com as práticas religiosas judaicas, né, que envolviam o templo, né, o local onde eles se reuniam, aos sacrifícios. E o autor de Hebreus fala que procura enfatizar o sacerdócio de Cristo, a superioridade dele sobre todos aqueles que vieram antes, foram colocados por Deus ali para um momento seguinte que viria, que seria a vida do seu próprio filho, e que quando ele chegou, aqueles sacrifícios que eram realizados em animais não seriam mais necessários, Cristo daria a sua própria vida e o seu sacerdócio superior ao sacerdócio araônico, né? Então, quando ele fala aqui, portanto, ele está se referindo ao que já ele havia dito em textos anteriores, né? Falando sobre essa simbologia, o que aconteceu naqueles dias, até então, que aquele sacrifício ele tinha uma validade, mas ele não resolvia a questão, precisou Deus mandar o seu próprio filho, e agora ele veio, né? Ele veio. Ele estava falando para pessoas crentes, como nós, né? E o que ele está querendo nos dizer com esse primeiro versículo? Bom, ele veio, nós aceitamos, nós somos hoje crentes, então temos que entrar, né? Adiante, e adiante. Ele faz uma simbologia muito interessante sobre o ritual judaico dos sacrifícios e do sacerdócio, né? A gente sabe que uma vez por ano o sacerdote entrava naquela parte mais interna do templo, que era o Santo dos Santos, para realizar a aspersão, oferecer sacrifício pelo povo, os pecados do povo. Então havia muitas restrições de acesso. Na verdade, o templo ele tinha várias áreas que eram restritas. A primeira área era a área dos gentios, era mais externa, depois vinha das mulheres, depois vinha dos homens, depois vinha dos sacerdotes, e um lugar específico do sumo sacerdote, né? Mas aqui, tudo isso mudou com a vida de Cristo. Dentro, portanto, irmãos, com plena confiança, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, que era permitido apenas aos sacerdotes, né? Pelo sangue de Jesus. Antes, ele tinha que levar um sangue de um animal, de um sacrifício, para aspergir ali dentro, nos locais específicos, né, dentro do Santo dos Santos. Mas agora não. Agora o sangue derramado foi o sangue de Jesus. O sacrifício foi o dele. Quem morreu por nós foi ele, né? E o seu sangue precioso ali foi derramado. E quando ele morreu, ele sacrificou por nós, deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue, né? Ele abriu então um caminho novo em direção a Deus. Se antes só se entrava ali o sumo sacerdote, agora todo aquele que crê em Cristo e recebe a Ele como Salvador pode ali entrar por esse vivo e esse novo caminho, né? É um novo caminho porque é diferente do caminho que existia antes, que não dava acesso pleno, né? Precisava de intermediário. Esse novo caminho foi aberto por Jesus e aberto através do seu próprio sangue que foi derramado na cruz. Aquela sua morte, né, quando relata nos evangelhos que o véu do santuário rasgou-se do alto a baixo, dando toda essa liberdade de acesso do homem que crê diretamente a seu próprio Deus. E como é que isso acontece? Através desse caminho que Cristo abriu, através da sua morte, né, derramando ali o seu sangue, ele abriu esse novo caminho, um vivo caminho, né? Porque na verdade, embora ele tenha morrido, ao mesmo tempo ele saiu ao terceiro dia, né? Ele está vivo, né? É um caminho vivo. E esse caminho foi aberto, então, por ele. Então, a primeira coisa que ele nos fala aqui é que é entrar, né? Entrar em sua presença. É o nosso privilégio, né? Então, quando você tem Cristo como Salvador, você tem esse privilégio de acesso a Ele. Que no Antigo Testamento não havia essa possibilidade, mas agora sim. E o que proporcionou isso para nós? O sacrifício de Jesus Cristo. A sua morte na cruz do Calvário. Então, o autor de Hebreus diz, então, entra, né? Confiante, tenha plena confiança, né? Ou na outra versão usa outra palavra para dar a mesma ênfase, essa questão de você entrar em sua presença, né? Confiante, né? Ali diante de Deus, porque esse caminho foi aberto pelo próprio Filho dele, né? Jesus. E o versículo, então, 29 diz, por um novo caminho que nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Como nós antes já havíamos falado, né? O véu simbolizando ali o corpo de Cristo, que foi rasgado, né? Foi colocado na cruz e abriu o caminho de acesso da igreja, do povo de Deus, até ele. Então, essa primeira parte, assim, eu fico imaginando
um homem querendo entrar diante de Deus e não tendo essa possibilidade, e agora, Deus diz, agora você pode entrar, porque o caminho está aberto. Né? E que caminho foi esse? O caminho criado pelo próprio Filho, que deu a sua vida por nós. Um caminho vivo, um caminho novo. Então entra. Então entra. E todo aquele que crê em Cristo tem essa possibilidade de já entrar diante da sua presença com intrepidez, né? Palavra usada em outra versão. Versículo 11. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Como no outro tempo, né, os judeus ali viviam, antes da vinda de Cristo, havia o sacerdote, e ele estava ali responsável pela casa de Deus, o sumo sacerdote. Agora temos um grande sacerdote, um sumo sacerdote superior. E em textos anteriores e posteriores, o autor de Hebreus vai falar sobre essa superioridade do sacerdócio de Cristo, que é de uma ordem diferente, né? A ordem de Melquisedeque, uma ordem que é eterna, né? Não era humana, mas sim vinda de Deus especificamente, né? E sobre a casa de Deus temos esse sacerdote. A casa de Deus dentro da estrutura judaica era o templo, né? A casa de Deus hoje não só é os céus, mas a própria igreja, né? E o texto ainda, capítulo 3 de Hebreus, ele fala que essa casa também somos nós. Ele diz que nós somos como pedras que formam esse edifício, né? Espiritual onde Deus habita, né? Mas também dá a ideia de se entrar nos céus, na sua presença, né? A gente entende que o tabernáculo, quando ele foi criado, ele foi como um modelo. Moisés viu um modelo nos céus e ele recriou, né? Recriou, dando a ideia do que seria lá. Então agora, não só você está entrando num templo, como seria aqui na terra, mas diante do próprio Deus lá nos céus. Quando? Quando você conhece a Cristo como Salvador, quando você entende que Cristo abriu o caminho e nos deu essa liberdade de estar na presença de Deus. O versículo 22 diz assim: assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Então o que é que eu vejo aqui? Que há um passo seguinte. Agora eu entrei naquela sala, vamos dizer assim, né? Onde ali está Deus. Mas agora eu me aproximo dele. Há um incentivo nesse sentido de que eu chegue mais perto, que eu vá mais adiante, que eu chegue perto desse Deus. Eu entendo isso também como a nossa vida espiritual. Quando nós somos crentes como Salvador, aceitamos a Cristo como Salvador, a gente tem essa presença de Deus ao nosso alcance. Vamos dizer assim que nós temos acesso àquela sala onde Ele está. Mas muitas vezes nós não damos o passo seguinte, que é ter essa intimidade com Ele, que é nos aproximar dEle. E o texto diz, agora você se aproxima, aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Então ele fala aqui algumas condições que nós temos que ter para estarmos diante de Deus. Na época do sacerdócio judaico também havia. O sacerdote tinha que estar puro, ele tinha que fazer o seu asseio, a sua limpeza, tinha que estar bem com Deus. Ele não podia ir de qualquer jeito, né, para realizar algo que seria feito para Deus, estaria próximo à presença de Deus. Né? Então, da mesma forma que aquelas pessoas que realizavam os seus sacrifícios, de nada valeria fazer sacrifícios, levar animais para serem mortos, né, sacrificados, se não houvesse ali um coração sincero, se não houvesse um arrependimento. Né? Quando nós lemos o texto de Isaías capítulo 1, ele fala muito sobre isso, como Deus estava indignado com a nação de Israel, que ritualmente ela cumpria tudo aquilo que pedia a lei, em termos de sacrifício, mas não havia arrependimento, não havia um coração sincero, arrependido, e Deus disse que rejeitava aquilo. Né? Ele dizia que queria misericórdia e não holocausto. Né? Então aqui nesse versículo diz, para nos aproximarmos de Deus com um coração sincero. O que era o coração sincero? Né? Bom, o que são as intenções? Né? São maneira de você chegar diante de Deus deixando para trás pensamentos, né? Ideias, impurezas, né? Se esforçando para colocar-se diante de um Deus que é santo, que é puro. Né? E principalmente a sinceridade quando você entra diante do próprio Deus. Né? E antigamente, né, vamos dizer assim, que era visível o local onde isso poderia acontecer, pelo menos para dar a ideia do lugar de Deus, para criar nas pessoas esse entendimento de que Deus merecia
honra, respeito, sinceridade. Hoje nós sabemos que Deus está ao nosso redor, está dentro de nós, está no nosso espaço. Quando nós entramos na igreja, ali Ele está, mas se eu não estiver na igreja, ainda assim eu posso estar diante de Deus também. E essa condição que Ele pede aqui é a todo momento em nossas vidas, coração sincero, plena convicção de fé. O que seria a fé, né? Para mim, eu entendo que a fé aqui é tudo aquilo que diz respeito a Deus, as suas promessas, os seus ensinamentos, a doutrina bíblica que nos fortalece, que nos ensina, que mostra o que temos que fazer, o que pede de nós, o que ensina sobre Deus. E a gente tem que estar com plena convicção disso, né? Entregar realmente nossa vida nas mãos dele, né? Confiar nele, né? Naquilo que ele está dizendo em sua palavra. Plena convicção de fé. E ter nos corações aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Mais uma vez aqui ele fala a questão da purificação. O ritual judaico tinha todo o ritual para você entrar, tinha lavagem de mãos, toda aquela pureza que ele tinha que passar, tanto física como espiritual. E hoje, quando chegamos diante de Deus, temos que levar em conta também isso. Ele fala que purificar a consciência, ou seja, confessar. João diz que se confessarmos, Ele é fiel para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, da nossa própria consciência, né? E ter um corpo moralmente consagrado a Deus, né? Reservado para o Senhor. Versículo 3 diz: apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então ele diz para a gente, agora já podemos entrar, agora a gente já pode se aproximar dele, devemos fazê-lo. Agora temos que nos apegar com firmeza à esperança que professamos. Tá? Quando a gente crê em Cristo, a gente ganha uma esperança viva, né? Pedro fala muito sobre isso, esperança viva. Tá? Então, a gente sabe que os céus não é algo tão longe, é algo que a gente já desfruta agora e que teremos de imediato quando chegar o momento certo, mas agora ele já faz parte das nossas vidas, já desfrutamos um pouco do que vai vir, do futuro, né? Então essa esperança deve ser firme, porque quando eu tenho firmeza naquilo que eu espero, eu vou andar por aquilo que eu creio, né? Então é isso que me faz, a mim e a você, ficarmos firmes. Porque sabemos que Deus está em todo lugar, porque sabemos que Deus já nos deu as suas promessas, já nos deu a ação em Cristo Jesus, e tudo que Ele nos revela é verdade, porque é Ele que nos diz isso. Então a minha vida tem que estar dentro desse momento de agradar a esse Deus, daquilo que Ele me disse, aquilo que Ele fez, né? Isso não depende de eu estar aí na igreja, né? De eu estar recluso em casa, de eu estar em possibilidade de ir, estar com meus irmãos. Não, isso aí é a minha relação, é a sua relação com Deus, né? Ele diz, então nos apeguemos a essa firmeza, a essa esperança, né? Aquilo que Ele já lançou para nós, do que vai acontecer, do que nos espera, do que nós já estamos recebendo, né? Por quê? Porque quem prometeu é fiel. A gente sempre diz que os homens, eles não têm não podemos ser fiel a tudo que o homem diz, porque o homem tem capacidade de manter tudo aquilo que ele afirma, mesmo que ele tenha boas intenções, porque ele não tem como controlar as circunstâncias da vida, o futuro dele ou dos outros. Mas Deus tem. Deus é firme no que diz, porque Ele sabe as coisas que diz, porque Ele tem poder sobre todas as coisas, porque Ele sabe o futuro. Então, quando Ele afirma algo para mim, algo para você, temos que confiar. Temos que manter firme essa esperança. Ah, não aconteceu agora, não aconteceu ainda, não entendi ainda por que as coisas são dessa maneira, mas eu creio no meu Deus. Eu sei do seu poder. Eu posso confiar nele. Então eu tenho que descansar nisso. Eu tenho que esperar até o momento que Deus me revelar o que Ele quer com tudo que está acontecendo no momento. Então é isso que significa se apegar com firmeza a essa esperança, né? Um outro passo a ser dado, depois desses três que já falamos agora, é que consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, né? A vida cristã, ela não é algo isolado, né? É claro que cada um de nós tem a nossa própria vida, nossa família, nossas atividades e tudo. Mas nós vivemos no meio da comunidade. Quando Deus nos chamou,
Ele nos fez parte de uma família. Então nós temos irmãos em Cristo. Né? Essa simbologia de família, família que funciona direitinho, é a situação que a igreja deve viver. Então eu tenho que lembrar disso, que eu não ando sozinho. E aqui diz que eu tenho que me considerar uns aos outros, né? Lembra esse texto? Uns aos outros, como ele é importante, né? Para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Um cristão deve estar sempre incentivando ao outro, né? Recebendo incentivos de outro. E duas áreas são importantes, ele cita aqui, o amor e as boas obras. Então até as duas são muito próximas, porque o amor significa você não pensar em si mesmo. O amor não é só uma forma de você sentir. Amor requer ação. Quem ama, age, toma atitudes. Né? E as boas obras é uma forma de demonstrar o amor que temos pelos outros, o amor por Deus. Quando eu ajudo as outras pessoas, eu amo essas pessoas. E eu sei que Deus as ama também e Ele quer que eu faça isso. Então a gente tem que levar isso em consideração, que nós precisamos estar sempre nos ajudando mutuamente, nos incentivando mutuamente, para termos amor a Deus, amor uns pelos outros, para podermos fazer a obra de Deus, fazer as boas obras que podem ser não somente a parte ligada à igreja, a liturgia da igreja, os dons que nos envolvemos, mas o amor de olhar o próximo, os necessitados, a vizinhança da igreja, ou aqueles que estão mais longe, fazer algo de bom pelas pessoas, porque foi isso que Cristo fez e é isso que Ele quer que façamos também. Então, é importante que alguém na igreja, se você tem esse dom, você desperta para fazer aquilo, mas você precisa de outras pessoas que façam contigo. Né? Então, há que decidir você se envolver e de fazer a boa obra, de mostrar amor pelas pessoas. Versículo 25, a última coisa, ele fala aqui, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Bom, até então eu não vinha falar sobre isso, agora ele foi bem enfático, dizer o seguinte, que essa comunhão, essa família que nós hoje fazemos parte, ela tem um momento de estar junto, né? Um local específico. E esse local específico é a igreja. Óbvio que naqueles dias não era uma igreja como a nossa aqui. Eles se reuniam em casa, eles não tinham essa liberdade que temos hoje. A coisa evoluiu com os tempos e a igreja hoje é um local específico, pelo menos no sentido de prédio, né? A gente sabe que a igreja são as pessoas. Mas o local é importante também, porque é no local que as pessoas se reúnem. É ali que elas mantêm comunhão umas com as outras, que elas se conhecem, que elas se ajudam, que elas oram pelas outras, elas desenvolvem os seus dons, que elas se motivam para servir ao Senhor, que elas glorificam a Deus. E dali elas ganham força para investir no mundo lá fora, pregar o Evangelho, né, alcançar vidas. Sabe? E isso é feito através da igreja. A igreja foi a instituição que Deus, Ele mesmo criou, para que através dela o mundo seja alcançado. Então não existe um cristão, não se pode pensar em um cristão fora de um ambiente de igreja. A gente tem que estar envolvido nos laços da igreja. Então a questão de você ir à igreja não é só o pastor que está cobrando, liderança que cobra, não é conta disso. Nossa obrigação até envolve isso também, mas cada um de nós tem que entender que essa realidade deve ser a minha realidade. Eu tenho que estar envolvido numa igreja, eu tenho que estar participando de uma igreja, eu tenho que reunir como igreja. Né? Ele diz aqui que já naqueles dias, alguns tinham o costume de não fazer isso. Né? Ele diz, não faça assim, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Então esse costume de alguns é o costume de outros hoje. Né? Nisso aqui eu falei que esse período agora é um período de você decidir a sua própria vida. Que tipo de crente eu saí daqui para frente depois dessa pandemia? Né? Você estando em casa, as igrejas procuraram fazer aquilo que estava ao seu alcance, que é uma bênção, né? Você ter esse meio de comunicação. Muitas igrejas tiveram que se desdobrar para poder transmitir os seus cultos, as suas atividades, as orações, né? Incentivar os irmãos, uma maneira de manter a igreja viva, atuante. Mas nós sabemos que quando você fica parado, às vezes você pode ter esse de querer se acostumar assim, né? De não ir até a igreja, de assistir só ligando um botão, ou desligando aquele botão, de assistir só aquele que você quer assistir. Mas a igreja é muito mais que isso. Tanto é que nós que realmente fazemos igreja, estamos com saudade de estar juntos de novo.
queremos estar próximo dos outros, né? Queremos abraçar um ao outro quando possível, queremos incentivar o outro, receber o incentivo do outro, olhar no olho do outro, né? Sentir amor, transmitir amor. Né? Isso é igreja. Isso é igreja. E um verdadeiro cristão não pode prescindir disso, né? De forma alguma. Ah, mas a igreja é um lugar problemático. Bom, todo lugar onde tem pessoas se torna um lugar de problemas. E Deus sabia disso. Mas a igreja é um local de resolver situações, de aprender a viver, de aprender a amar, de exercer os seus dons. Né? É ali que Deus opera a sua bênção, na comunhão dos irmãos. Assim diz o Salmo, Deus ordena a sua bênção. Né? Então ele diz, olha, vocês não devem deixar de se reunir como igreja, como é costume de alguns, mas procuremos encorajar. É óbvio que aqui já naqueles dias é necessário encorajar alguns vão voluntariamente. Né? Então converso com alguns pastores e alguns dizem, não, esses dias a gente está percebendo que esse retorno não vai ser fácil. Né? Para algumas pessoas, se habituaram a ficar em casa, talvez não vão querer estar na igreja, ou estão querendo desistir. Há várias situações assim. Então precisamos nos incentivar uns aos outros, nos encorajar uns aos outros. Né? E o autor aqui de Hebreus diz ainda mais que o dia se aproxima. Ele coloca a vinda de Cristo como sendo algo importante para a igreja refletir. Sabe? Você pode até dizer assim, mas ele falou isso há tanto tempo e ele não veio. Realmente, não. A Bíblia diz que a hora e o momento só Deus sabe. Entendeu? E aqueles dias, para quem viu aqueles dias, sempre achava que Cristo ia voltar amanhã. Né? Não era naqueles dias ainda, porque não se cumpriu tantas coisas que tinham que se cumprir. Mas a verdade, cada um de nós tem que viver a vida de hoje como se fosse o último dia, como se Cristo voltasse amanhã. Porque quando ele voltar, ele não vai avisar. E vai pegar muitos desprevenidos. Né? Por isso que o incentivo é encorajar, é dar as mãos, é caminhar junto. Né? Então eu espero que você esteja encarando esse momento agora da pandemia como um momento de reflexão, tipo de vida cristã eu quero daqui para frente. Né? Se Deus não achou por bem não me levar, porque muitos foram e ainda estão indo, porque Deus tem um plano para mim ainda, porque Deus tem um plano para você, meu irmão, porque há muita coisa a ser feita, sabe? Então pense nisso. Quando você voltar para a igreja, volte no momento no intuito de servir a Deus, de se empenhar mais. Se você não fez isso antes, tente fazer isso agora. Tente amar um ao outro, tente servir uns aos outros. Né? E principalmente, o caminho de comunhão com Deus, graças a Deus, foi aberto. Né? Em épocas passadas isso não poderia acontecer, mas agora, pelo sangue de Jesus, um caminho foi aberto. Né? E nós temos acesso a Deus. Então nos aproximemos dele, cheguemos mais perto a ele, tenhamos comunhão com ele, busquemos formas de crescer, sabe? De exaltar esse Deus, de glorificar esse Deus que tudo tem feito para nós. E os que aqui estamos, ou nós, né, vamos nos ajudar uns aos outros, nos apegar com firmeza a essa esperança, dizer, olha, irmão, confia em Deus, a promessa ele que fez, ele vai cumprir. Né? Vamos nos ajudar para amar uns aos outros, para fazer boas obras. Né? E vamos, quando tivermos condição, voltar a nos reunir como igreja. Né? E se somos adultos, vamos fazer aquilo que é cabível a um adulto fazer dentro da igreja, na sua responsabilidade, né? na forma que você tem como servir e amar o Senhor. Se você é jovem, na sua energia, né? na sua juventude, há muitos meios de você glorificar a Deus. Se você é criança, tem muito que você aprender dos caminhos de Deus. Enfim, todos nós temos que esperar esse momento e vivemos esse momento com muita intensidade. Né? Se ele nos fez falta, quando voltarmos a ter, tenhamos realmente uma condição de vida espiritual, vida comunitária muito, talvez, melhor do que antes já tivemos. Né? E a minha esperança como pastor é que aqueles que a gente viu reunir antes de acontecer essa pandemia, que todos estejam de volta. Né? E que Deus possa nos ajudar a proclamar a sua verdade e com o tempo a gente vê a igreja crescer. Crescer nos dois sentidos que é o que importa para Deus. Né? Espiritualmente, crescemos na sua graça, no seu crescimento. Né? Temos uma vida realmente de
que reflita uma transformação, alguém que tem contato com Deus, alguém que está firme nas promessas de Deus, alguém que está caminhando nessa esperança que é real. E também vejamos o crescimento físico, que a gente possa estar evangelizando, alcançando mais vidas e vendo o reino de Deus também crescer numericamente. Então que o Senhor abençoe, tenha um tempo na sua família, na sua casa para as suas orações, orem por todas as coisas que estão acontecendo nesses dias, né, pela essa pandemia que ainda está acontecendo, pelo mundo que está perplexo, indeciso com tudo que está ocorrendo, né? Ore pelas vidas dos irmãos nas igrejas, né, pelo crescimento espiritual, pelo nosso retorno, pela nossa comunhão, tá? Nossa adaptação a essa realidade, pelo menos nesses primeiros meses que vão acontecer, que não vai ser igual como antes, né? Mas que Deus possa também ainda continuar nos abençoando, ok? Vamos orar para a gente concluir isso amanhã. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela vida que temos em Cristo Jesus e por esse privilégio, ó Pai, que a gente mais uma vez está aqui lembrando que nós temos, de podermos entrar na Tua presença. Podemos, ó Pai, desfrutar dessa intimidade contigo. Hoje é um dia que, como igreja, temos que fazer mais isso, temos que orar mais, temos que interceder mais, temos que chegar mais na Tua presença. Foi um privilégio, é um privilégio que nós temos, mas que não veio de graça, custou caro, custou a vida do Teu próprio Filho, custou o sangue precioso de Jesus Cristo. E através desse sangue derramado na cruz, Ele abriu um novo e vivo caminho e nos deu acesso a esse caminho. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a nos aproximarmos mais de Ti, chegarmos mais perto. Tá? Se antes isso era impossível, agora nos tornou possível através de Cristo Jesus, que possamos chegar mais perto do nosso Deus. E assim nos purificar mais para isso, refletir mais a nossa vida, nosso coração, nossa consciência, nos incentivarmos mais uns aos outros, ó Pai, para praticarmos boas obras, para amarmos mais uns aos outros, ó Pai, e também como igreja, que possamos ter mais comunhão, que possamos amar a estar em convivência com o nosso próximo, conhecendo mais a sua vida para podermos orar uns pelos outros, podermos dar as mãos uns aos outros, podemos crescer como igreja. Obrigado ao Pai por esse momento que nós te agradecemos por tudo, a Deus, em nome de Cristo. Amém.